Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Política Sem Políticos. Estamos hoje com o nosso primeiro episódio que tem como temática geral ruptura democrática. Vamos tentar entender o que é esse fenômeno da ruptura democrática, se de alguma forma estamos próximos ou não a uma ruptura democrática, e vamos discutir um pouquinho das causas e os efeitos desse fenômeno. Essa literatura sobre ruptura democrática, ela tem crescido e ela cresceu muito devido a eventos recentes que nós tivemos no mundo, né? Eu vou citar especialmente dois. A primeira eleição do presidente Donald Trump, isso em 2016, se eu não estiver errado, aqui os meus amigos me confundem porque data eu sempre confundo, e também o movimento do Brexit, que foi a saída da Inglaterra da União Europeia, e esses dois eventos, a partir desses dois eventos, nós tivemos, poderia dizer, uma profusão de literatura tentando entender esse fenômeno que nós podemos identificar como uma crise democrática. Eu, pessoalmente, como professor de Direito Constitucional e Ciência Política na Universidade Mackenzie, criei um grupo de pesquisa chamado Desafios da Democracia no Século XXI, em que a gente tenta entender um pouquinho desses fenômenos. Temos alguns livros aí para indicar para vocês. E entre essa literatura, eu vou deixar destacado aqui dois livros que são, na verdade, serviram um pouquinho como base para esse episódio, mas a gente vai falar de muita coisa além, e também não queremos trazer nenhum resumo do livro, são apenas sugestões, que é o livro Como as Democracias Morrem, do Levitsky e Ziblatt, que foi um livro que causou uma repercussão intensa quando ele foi lançado, inclusive aqui no Brasil, e também do Crises da Democracia, de Adam, e agora eu vou falar o sobrenome que já gera uma polêmica em si, mas Adam Pravorsky, mas o Wagner já me avisou que há outras pronúncias possíveis, mas são dois livros que têm exatamente essa temática, de crise e, eventualmente, de uma ruptura democrática. Enfim, sei que há vários outros livros, inclusive os meus companheiros de bancada que estão aqui, o professor Wagner Gundin e o professor Érico Duarte, também vão citar as literaturas que eles entendem interessante. Então, eu já vou começar aqui o nosso debate. Vou começar colocando uma questão sobre conceitual, né? Eu acho que a gente tem que sempre partir de um conceito, sempre tentar entender de que fenômeno estamos exatamente falando quando falamos sobre ruptura ou crise democrática. Então, queria já passar a palavra aqui aos meus companheiros de bancada. Vamos começar, Wagner, o que você entende aí por essa ideia de ruptura democrática, crise democrática? Estamos vivendo ou não uma crise democrática? Obrigado, Bem-vindo. Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. De novo, um grande privilégio estar aqui com o professor Bruno, professor Érico. Acho que esse tema da ruptura é muito interessante porque, primeiro, quando a gente pensa numa ideia de ruptura, de erosão democrática ou crise da democracia, a primeira imagem que deve vir na cabeça de todo mundo é tanques de guerra nas ruas, né? Regimes autoritários, uma deposição do poder por forças, né? Muito opressoras. E sim, essa é uma das formas, né, da gente ter uma derrubada da democracia, uma mudança de regime político, mas ela não é a única. Inclusive, o que esses livros e tantos outros tentam trazer é uma nova modificação de como os regimes democráticos têm sofrido fissuras no decorrer dos últimos anos. Ou seja, a ideia de que a democracia ela pode também ser minada por outros instrumentos, né? Se a gente olha a literatura, o professor Paulo Bonavides e tantos outros, eles vão falar dos golpes, os golpes militares, e também do golpe branco, que é justamente a utilização de mecanismos institucionais para você minar o regime político, né, que está sendo, de alguma forma, atacado, sem demonstrar isso para as pessoas que vivem naquele regime político, né. Então essa ideia da ruptura democrática é justamente quando você percebe a utilização de mecanismos institucionais ou o uso da força para tentar romper com o regime político que foi estabelecido, né. E é isso que esses autores vêm tentando mostrar, como é que nos últimos anos os instrumentos e a forma, de ruptura tem se sofisticado a ponto de você, criar uma espécie de camada protetora. Então você usa a democracia como escudo, por exemplo, para implementar práticas que, de fundo, elas podem causar uma erosão, né. E é sempre interessante falar em ruptura e não em destruição da democracia, porque é um processo que é gradual. Ele não acontece da noite para o dia, como acontece num golpe de estado, que inclusive para ser bem-sucedido, precisa acontecer da noite para o dia,
porque você precisa implementar essas forças, né. Então acho que esse é um primeiro ponto que a gente precisa colocar e deixar muito claro, porque eu acho que essa é a proposta dos livros e desses autores de mostrar que existem outras formas além da retirada do poder de forma abrupta. Isso é interessante porque, para quem e a gente tem aqui um problema de choque geracional também, né, talvez a memória de quem vivenciou, por exemplo, ditadura militar, vamos pensar no Brasil, teve muito a imagem daquela realmente do tanque de guerra, né, da questão ali de uma assunção de poder, algo traumático, algo que realmente, revoluciona as estruturas do Estado. E quando esses autores estão destacando aqui que hoje muitas vezes o golpe, né, ele ocorre, né, a ruptura, a crise, chame como quiser, né? Nosso objetivo, como eu já falei lá no primeiro podcast, não é discutir especialmente a política partidária, mas chame da forma como quiser, de crise, ruptura, quebra. Hoje ela ocorre muitas vezes por mecanismos institucionais, ocorre por eleições, ocorre por uma reforma do parlamento, ocorre por uma reforma do judiciário, né? Então, me parece que a crise ela mora muito mais nisso, né, Érico? O que que você lê sobre isso? Eu queria aqui sejam bem-vindos, bem-vindas. É meu prazer estar aqui. Eu não preciso nem falar, porque eu estou falando de um assunto que eu gosto, com pessoas de quem eu gosto muito. Mas vou fazer um exercício contrário, para responder se existe crise na democracia, se existe possibilidade de ruptura. Se nós imaginarmos aqui, né, uma escala de formas de governo, totalitarismo, autoritarismo e democracia, dividindo aqui democracia e liberal, né, que se convencionou hoje chamar, e democracia liberal representativa, que é a que nós, né, do mundo ocidental moderno, a maioria dos estados do mundo ocidental moderno no pós-guerra resolveu adotar, né, citando o Brasil e Estados Unidos como exemplo. E eu acho que o último movimento das formas autoritárias para as formas democráticas, do qual me lembro, do qual tenho notícia, foi a Primavera Árabe. Tô falando em escala mundial, tá? Primavera Árabe em 2010, 2011. De lá para cá, nós tivemos vários movimentos contrários, né? Da democracia liberal representativa para a democracia liberal para o autoritarismo. Isso aconteceu, vamos citar aqui alguns exemplos, na Turquia, na Polônia, eh, enfim, na Rússia, né? Tem alguns estados que resolveram fazer esse caminho contrário. Então, eu acho que é um tema que deve sim ser debatido, como vem sendo, né, tecnicamente, sem paixões, sem ódio, de forma que nós possamos entender, né, de onde vem esse movimento e para onde vamos. E um Né, ponto desculpa, pois Bruno, não, fala. que é muito interessante isso que o Eric falou, e que às vezes a gente não percebe, né. O David Huntsman tem um livro que é Crise da Democracia, assim por diante, e ele fala exatamente sobre uma questão que as democracias, sobretudo a democracia norte-americana, que é considerada, né, como a democracia moderna, digamos, de maior longevidade, ela está passando por que ele chama de uma crise de meia-idade. Que todas as democracias, passam, inclusive a democracia ateniense, que foi a que mais durou, que durou 200 anos, ela também passou por uma crise de meia-idade, né. Então é importante a gente entender que o fato de um regime político estar em crise, não significa necessariamente que ele vai ser destruído. As crises, elas são constantes em regimes políticos, né, inclusive, quando a gente para pensar na própria ideia da democracia, a gente tem um salto democrático a partir de 1970, só que depois a gente tem uma estagnação desses regimes democráticos, né. E como a gente vai discutir inclusive, essa estagnação ela está muito relacionada também com fatores econômicos, né. Então, esse vai e volta da democracia, que é um arranjo político, faz parte do jogo da política. E o fato da gente estar numa ideia de ruptura, de crise, é muito mais uma ideia de que, por exemplo, a gente está olhando para o teto da nossa casa e está vendo que tem uma rachadura, a ideia é a gente chamar a atenção para essa ruptura, não para a gente destruir o teto da casa, mas para a gente pensar em mecanismos de como reparar isso, para evitar um mal maior, porque a gente vai discutir que, né, o Churchill já falava disso, a democracia é o pior de todos os regimes, ponto e vírgula, com exceção de todos os outros que já foram experimentados, né. E a gente tem que tomar um cuidado, e eu vou aproveitar para essa questão conceitual, né? Quando a gente fala de crise, né? A gente fala de ruptura, vamos pensar numa doença, né? Tem certas coisas que são naturais à democracia e que a gente não pode chamar de crise, tá? Então, por exemplo, né, tem uma crítica do Platão
E dos gregos, os gregos, né, se você considerar as formas de governo virtuosas e viciadas de Aristóteles coloca expressamente a democracia como uma forma viciada. E por que ele coloca uma forma viciada? Porque a democracia, ela pode, lembrando muito rapidamente Aristóteles, ele pensa todos os fenômenos a partir do telos, da finalidade de cada fenômeno, de cada instituição. E para Aristóteles, o telos da política, a finalidade da polis, é proporcionar o bem comum. Governos que proporcionem o bem comum, que estão interessados no bem comum, são governos virtuosos. Governos que estão interessados no próprio interesse, um tirano, uma oligarquia, governos que estão pensando no próprio interesse são governos viciados. E a democracia é entendida como viciada porque ela pode ser uma espécie de demagogia. O governo democrático não está preocupado necessariamente com o bem comum, e sim com satisfazer, por exemplo, os representados, a massa popular. Já Platão, que era o mestre de Aristóteles, tinha, num famoso diálogo da Nau, né, desgovernado, uma discussão ali sobre o seguinte: olha, imagine que estamos aqui no podcast e vamos eleger quem será o capitão da nossa nau, né? Entre os componentes aqui, o Érico é o mais popular, carismático, o Wagner é o mais rico, e está aqui o Bruno, que é o único que tem experiência com navegação, é o único que sabe realmente organizar o navio, é o único que tem experiência marítima. Vamos dizer, não há sombra nenhuma de dúvida objetiva de que o Bruno é o mais preparado para conduzir a nau. E aí Aristóteles pergunta, quer dizer, Platão, perdão, confundi o grego aqui, mas vai colocar ali no diálogo: bom, será que na democracia há alguma garantia de que o mais preparado será eleito? E aí, a resposta que é imediata para todos nós: nada garante isso na democracia. E aí a gente faz algumas discussões, eu costumo fazer essa discussão com os alunos, o seguinte: olha, então, vamos supor que eu sou capaz de te garantir que nós teremos o melhor governo possível. Teremos um déspota esclarecido, que é aquele sujeito que vai assumir o governo, ele vai ser capaz de fazer reformas econômicas, sociais, que ele garante que o Brasil vai deixar de ser um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento para se tornar um país desenvolvido. E eu faço essa pergunta em sala de aula e pergunto assim: vocês topariam? 10 anos com um déspota esclarecido e depois vocês devolvem o poder ao povo, à democracia. E cada vez está cada vez mais tentadora para os alunos a minha solução, a hipótese, né? Não minha solução, mas a oferta, porque ele pensa: pô, qual é o problema concreto que eu tenho no meu dia a dia? O problema concreto que eu tenho no meu dia a dia é: eu não tenho segurança pública, eu não tenho saúde, eu não tenho educação. Se esse déspota vai resolver, por que eu vou me apegar à democracia? E aí a provocação que eu faço é a seguinte, né, para eles: olha, sabe aquela famosa história da grama do vizinho, né? Como nós estamos numa democracia, ainda entendemos que o Brasil é uma democracia, estamos aí com um pouco mais de 35 anos de redemocratização e contando a partir da Constituição de 88, nós nos acostumamos com os valores que são essenciais da democracia: liberdade de expressão, liberdade política, liberdade crítica, oposição. Então, a democracia ela também está passando por um processo, e isso novamente no choque geracional, que as pessoas estão esquecendo o que ela significa em termos práticos, que é essa liberdade política. Então, a crise passa muito, né? E aqui eu acho que para fechar essa questão conceitual, e agora eu vou entrar nas causas, mas ela passa muito por o que os franceses chamam de desenchantement, desculpe o francês, mas que é o desencanto. E cada vez mais as pessoas pensando: poxa, estamos aqui numa democracia, todo mundo defende a democracia, né, em termos teóricos, mas e aí, a minha vida está melhor, né? Então eu queria, e até aproveitando que o Érico falou da Primavera Árabe, a democracia, a certo momento, ela virou uma panaceia, como um remédio para todos os males. E agora ela está num processo onde, como também o Wagner bem falou, onde as pessoas estão começando a colocá-la em dúvida, né? E aqui a tese do Levinsky é importante: os guardiões da democracia estão fraquejando muitas vezes, dialogando, né, com a possibilidade de crise, como os partidos, enfim, as instituições. Então, eu queria passar então para uma discussão de causas.
né? Por que que estamos, então, nesse momento, vamos dizer assim, de baixa desse prestígio que a democracia, especialmente após o final da Guerra Fria, ganhou? Por que que agora a gente está assim, a democracia está um pouco, vamos dizer, tá aquele período de baixa autoestima? Bruno, você pode repetir o termo em francês? Só de sacanagem, eu não vou não. Eu achei bonito. Mas É, ele quer dizer, o significado dele quer dizer o desencanto, desencanto, desencantamento. desencanto. Então, eu queria usar esse termo, eu gostaria de usar em francês, também não vou me arriscar, mas o desencantamento, ele gera ressentimento, certo? E nesse teste de meia-idade da democracia, muito bem lembrado aqui pelo Wagner, a democracia está sendo testada, ela teve a fase inicial. Vamos só pensar uma coisa. Essa democracia nós estamos falando, ela tem pouco a ver com a democracia ateniense, né? Já que falamos aqui da Grécia. Né? Claro, o embrião foi ali, mas a democracia liberal, ela teve início ali em 1788. Foram as primeiras eleições em nível nacional, que foram as eleições americanas, que houve o sufrágio individual. Então, na linha da história, a democracia é jovem, né? Jovem assim, já passando, jovem como eu, jovem passando por uma crise de meia-idade. Então vamos pensar no seguinte, de 1788 para cá, e falando também do Brasil, né, do pós, na área, do pós anos 70, vamos dizer assim, existe uma camada de pessoas, uma parte da população que sente um desencantamento. Sente que essa revolução democrática as deixou para trás. Existe, inclusive, para quem gosta de estudar, para quem quer estudar, um artigo da professora Pippa Norris, né, que ela fala sobre isso, né, nos Estados Unidos, fala de left behind, das pessoas que foram deixadas para trás. Então, esse desencantamento que gera um ressentimento faz com que algumas pessoas pensem o quê? Bom, a democracia está aí. Disseram que eu ia participar de decisões, que eu seria representado, mas eu não estou participando de nada e não estou sendo representado. A minha função aqui na democracia, aliás, eu sou obrigado a todo lá 15 de novembro ou outubro comparecer nas urnas e votar, e não tenho retorno prático nenhum disso, muito pelo contrário. Então, esse desencantamento que causa esse ressentimento faz com que uma camada expressiva, né, como se viu não só no Brasil, mas no mundo, se volte contra a forma dominante, que é a democracia. Então, acho que a gente pode partir daí, né? O desencantamento que gera o ressentimento, que gera uma certa revolta contra o sistema democrático. Não, pode falar. Não, eu acho que eu concordo com o Érico e ele fala dessa questão do behind, mas muitas vezes, né, e eu já com certeza os colegas também já ouviram, né, uma tese assim, olha, a democracia ela não está entregando resultados econômicos, né? Então, você vê alguns países autoritários avançando, crescendo economicamente de forma expressiva, enquanto as democracias ocidentais mais estagnadas. E o próprio Levinsky, que é um dos autores que a gente está destacando hoje, no Como as Democracias Morrem, mas num artigo recente que ele escreveu, ele mostrou como dados econômicos não corroboram a tese de que seria uma questão da democracia não ser capaz de entregar resultados econômicos. Na verdade, o left behind, ele vai além da economia. Eu acho que o fator econômico sempre vai ser uma questão, tá? É a pessoa que passa fome, ela quer reagir ao sistema sempre, né? Mas é uma questão que vai além da questão econômica, que é o que o Fukuyama, Francis Fukuyama, professor de Harvard, num livro recente, também nesse contexto dessa literatura que surgiu aí em anos recentes, ele vai chamar, o nome do livro é Identidade, e ele vai exatamente alegar que é o seguinte, há um choque de identidade de como a pessoa se vê no mundo, e ela não se vê representada não só em relação à questão econômica, mas sim em relação a como a pessoa se vê no mundo e o quanto ela é reconhecida por seus Os pares. fatores culturais, né, Bruno? Culturais e Também. como a pessoa se. Enfim, se ela é respeitada ou não pela sociedade, se os Exatamente. valores que são importantes para ela estão ali representados no governo. Então a gente tem a questão da pauta identitária, que é uma pauta, né? E pessoas que não se veem, por exemplo, alinhadas a algumas pautas que ficaram dominantes nos governos, por exemplo, de esquerda, que a gente chama de da
a pink tide, né, que é a onda de governos de esquerda que, em certo momento, especialmente na América Latina, se estabeleceu. Então, essa questão da identidade, eu estou pleno acordo com o Érico na questão do left behind, de pessoas que se sentem excluídas e com ressentimento, mas não apenas por questão econômica, como também por questão de identificação. Inclusive, o professor Gessé lançou um livro recente agora, né, falando sobre o fenômeno que as pessoas costumam banalizar os termos, né? E aí ele explica o fenômeno do pobre de direita, por assim dizer, né? Porque se a gente parar para pensar em questões de definição técnica da política, a esquerda tem uma preocupação, digamos, de cunho mais social, a direita tem uma preocupação de cunho mais libertário, né, de você manter as tradições e assim por diante. Então, dentro do espectro da política, em tese, seria um contrassenso pessoas que são economicamente, né, mais, eh, enfim, de alguma forma desalinhadas do contexto geral, apoiarem pautas da direita numa razão econômica. E aí o Gessé explica exatamente que essas pessoas que, em tese, né, são desfavorecidas, que estão em minorias, né, em grupos minoritários, elas viram na direita, que vem crescendo, sobretudo, uma oportunidade de se manifestar, justamente porque elas se sentem descoladas dos representantes políticos e porque elas entendem que elas foram deixadas para trás, não só em aspectos financeiros. Essa questão dos aspectos financeiros, inclusive, a gente tem um artigo, eu e o Bruno, a gente falando sobre a questão do impacto da economia nas democracias, até porque existem dados que mostram que quando os países eles ganham menos de, acho que salvo engano, US$ 8.000, né, numa perspectiva de desenvolvimento per capita, esses países têm uma tendência a não permanecer na democracia. Por isso que na América Latina, sobretudo, a gente percebe essas ondas democráticas que o Fukuyama também fala, né, de você ter um regime autoritário e aí você tem uma modificação, uma onda que vem trazendo tudo isso. Mas é muito importante a gente também perceber como essa questão econômica também está alinhada à própria lógica da democracia liberal, né? Uhum. Existe um livro que é muito mais da economia, que é do Wolfgang Streeck, que ele fala o tempo comprado, que ele mostra como o capitalismo comprou tempo para a democracia liberal, né? Uhum. E aí ele fala sobre os diversos mecanismos de compra de tempo. Sim. E como isso influencia, sobretudo, as camadas menos favorecidas da sociedade. E isso vai gerando uma grande bola que em algum momento estoura. E quando estoura, a democracia ela vai junto, né? Uhum. Então, se a gente pensar na crise que a gente teve da bolha imobiliária nos Estados Unidos e como isso também impacta, então tudo isso vai trazendo algumas coisas que são prejudiciais. A Uhum. corrupção, que a gente percebe nos últimos anos no Brasil, sobretudo, mas no mundo inteiro, né? A ideia dos líderes populistas, que Uhum. trazem pautas que, de certo modo, dialogam com as pessoas, né? Porque a gente sempre fala de populismo e pensa só no aspecto negativo. E o populismo também tem um aspecto positivo, que é justamente a representação dessas pessoas que foram deixadas para trás, né? Sim. Então, isso também acaba contribuindo, de certo modo, para esse fenômeno ou essa sensação de desencantamento. Não, e os líderes populistas, eu acho que eles são extremamente hábeis e a gente conhece alguns em apropriar essas pautas, né? Exatamente. Eles conseguem identificar esse choque de identidade, esse choque em relação a as pessoas não estão se sentindo bem. E aí, quando vem alguém que consegue vocalizar isso e colocar, olha, estamos aqui numa luta contra o establishment, né? Quer dizer, estamos numa luta contra quem está dominando essa pauta e está, enfim, deixando de reconhecer ali os seus direitos. Então, é claro que esse oportunismo político surge. Eu queria colocar uma pauta a mais aqui, porque eu acho que isso é algo que a gente sempre encara, a gente sempre observa nesses debates, que trazer esse fenômeno das redes sociais, esse fenômeno, né, vamos dizer, da ampla abertura que essas redes sociais, especialmente o uso delas em eleições e, enfim, de uma forma bem difusa, né, para uma sociedade imensa. Vocês conseguem ver alguma relação entre redes sociais, entre esses fenômenos contemporâneos com esse contexto de crise da democracia que a gente está vendo aqui? Eu acho que sem dúvida nós vamos ter que marcar um bate-papo só para falar desse tema, né? Porque é um tema muito atual e, enfim, eu vou só indicar, além desses dois livros aí, que são os feras do assunto,
livro mais recente, que não é de direito, né? Nexus, Yuval Noah Harari. Harari. Wagner, que é bom de pronúncia. Mas ele trata basicamente desse assunto e é uma leitura obrigatória para quem quiser se aprofundar no tema. Mas é claro que, assim, com o advento das redes sociais, né, o mundo se tornou diferente, vamos dizer assim. Tem muita gente que diz, e eu já disse, o mundo sempre foi assim. A diferença é que agora as pessoas se expõem mais os pensamentos. Tem um fundo de verdade nisso, mas o que a gente tem que analisar é a relação de causa e efeito entre o que vem sendo produzido nas redes sociais, que hoje tem a audiência equivalente à da televisão, né? Eu sou de uma época em que a informação ela vinha do jornal e da televisão, né? Nós assistíamos basicamente Jornal Nacional e líamos Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Eram as nossas fontes de informação. Hoje em dia, principalmente para gerações que vêm vindo, a fonte de informação é outra. E a informação é gerada não por especialistas, mas por qualquer um de nós, né? O que acaba tendo o lado positivo e o lado negativo. E é claro que essa alta oferta de informações faz com que surja o quê? A desinformação, né? Isso é um fenômeno claro, né? Hoje em dia é difícil até distinguir o que que é informação do que é desinformação, porque elas vêm ali. O liame é muito. É muito. Existe uma finura muito grande entre uma e outra. Então, eu acho que mudou tudo com o advento das redes sociais. E agora da inteligência artificial, em que algo que vai exponencialmente trazer mais soluções e mais problemas. E eu acho que é um problema, como você bem colocou, eu acho que é um problema de controle da informação, de fonte da informação, porque nós sempre discutimos em campanhas políticas, né, o papel, por exemplo, o papel que a Globo tem, qualquer mídia tem no resultado das eleições. E tivemos algumas eleições famosas, né, com essa participação da mídia. E acredito que talvez a primeira eleição de 2018 foi extremamente marcante por essa alteração do jogo, né, do controle da informação e a informação sendo eh, fluindo, né, pelas redes, como bem colocou o Érico, sendo muitas vezes produzida por qualquer um, sem o controle, poder gerar desinformação, mas com um fato objetivo. Ela se tornou, vamos dizer assim, entre aspas, mais democrática, no sentido de que todos podem se manifestar. Então, eu vejo aí um certo paradoxo, queria ver a opinião do Wagner sobre isso. Quer dizer, por um Deixa eu só lado. interromper o Wagner antes dele falar, mas acho que essa é um exemplo que ilustra muito bem as eleições de 2018. Né? Vamos Sim, lembrar que o presidente eleito em 2018 tinha apenas alguns segundos sim. 8 segundos. na propaganda, 8 segundos, né, no horário eleitoral. Né? Era o Uhum. que o Enéas tinha nas eleições de 89. Né? O Enéas que virou aí uma figura Só pitoresca e dava nada tempo de mais que falar meu nome é isso. Né? Enéas. Exatamente. E com 15 segundos. E É. pulando para 2018, né, o presidente eleito aproveitou os 8 segundos. É claro que isso não fez diferença alguma, né? A divulgação das ideias, das propagandas de governo, tem sido por outros meios, né? Mas eu ia até colocar, então, uma questão que sempre surge para mim, que eu acho interessante. Se a gente considerar que as redes sociais elas promoveram uma difusão do acesso e da produção da informação, né, por qualquer um, isso tem um certo componente democrático. Você fala, olha, hoje, se você quiser, né, se informar por mecanismos alternativos, você tem essas posições, você pode se manifestar, você pode apoiar um candidato abertamente. Em que medida, então, a gente vai colocar a rede social como algo que coloca em risco a própria democracia, se ela é, por si só, um elemento que abre mais espaço para as pessoas, para a soberania popular? Então, há um paradoxo aí ou não? Não, com certeza. Primeiro passo, né? Acho que a gente não pode demonizar a internet nem as redes sociais, porque a gente tem vários benefícios. Enfim, durante a pandemia, sobretudo, a gente percebeu como esse avanço tecnológico de acesso à informação foi muito importante para a gente conseguir vencer a pandemia. Mas, por outro lado, a gente também tem que perceber que é uma coisa, inclusive, que não é novidade. Né? O Bobbio, quando fala sobre os tipos de dominação do poder, ele vai falar que existem 3 tipos de poder. Poder econômico, poder ideológico, poder político. Poder econômico está na concentração das riquezas, não estou falando de dinheiro, estou falando de valor, de produção de mão de obra, e em razão disso algumas pessoas podem exigir que outras façam ou deixem de fazer alguma coisa.
O poder ideológico, que é justamente uma pequena elite intelectual que produz o conhecimento e massifica esse conhecimento para poder produzir o consenso, e o poder político. Quem detém o poder econômico e o poder ideológico consegue cooptar o poder político. Ou seja, quem está exercendo o poder político nem sempre exerce o poder político de fato, né? Quem está manipulando essas decisões políticas está por trás. O Uhum. poder econômico a gente vê, o poder ideológico nem sempre, né? E isso a gente falando de mídias tradicionais. Agora, com o advento da internet, das redes sociais, é ainda mais complexo, né? E aí é um paradoxo porque ao mesmo tempo em que a gente tem informação como a gente nunca teve, né? Eu sempre lembro do professor Amônio, o professor Manuel Gonçalves falando, escreviam uma tese lá datilografando, tendo que acessar os livros, e hoje a gente já tem acesso a um mundo de informações, a gente fica perdido. É como Uhum. se a gente fosse jogado dentro do meio do Oceano Atlântico e a gente tivesse que decidir para onde a gente vai. Você E a perde a gente não capacidade de sabe. filtro. Você não Exatamente. consegue dizer qual é a fonte, que informação eu E confio. mais do que isso, Bruno, acho que o pior é o seguinte: quando a gente percebe que hoje o acesso à informação que a gente tem, sobretudo nas redes sociais, ele é padronizado por algoritmos e que a Uhum. gente não tem acesso a quem define de que forma ou como essa informação vai chegar, é ainda mais complexo. A gente tem o escândalo da Cambridge Analytica, né, com Uhum. a eleição do Trump em 2018. E aí você percebe como isso é complexo, não é uma situação tão fácil, quando você percebe agora, por exemplo, a Meta mudando todas as suas políticas com a eleição do Trump. Uhum. Então, enquanto o governo Biden estava no poder, né, você percebe que os padrões de comportamento da comunidade da Meta eram um. Agora, com o retorno do Trump ao poder, eles mudaram completamente as próprias diretrizes. E aí, é o que me assusta, é que antes o poder ideológico ficava nas sombras. E agora você percebe lá nos Estados Unidos o poder ideológico claramente, abertamente apoiando determinada condução da política. E qual que é o grande problema? É que as pessoas às vezes esquecem. O palco da política, o debate político, ele precisa ser marcado, no mínimo, por alguma chance de um debate igualitário entre quem está buscando acessar o poder. É um princípio da democracia. Paridade de armas. Exatamente. E Uhum. paridade de armas não é todo mundo ter as mesmas armas, é todo mundo ter acesso a essas Uhum. armas. Então, numa rede social em que um discurso falacioso, em que o discurso de ódio tem muito mais potência do que um discurso real, não existe paridade de armas. E esse é o grande problema. E foi isso que ganhou força nos últimos anos. Tem um livro que eu comprei em Portugal, que, enfim, tem lá, que ganhou o prêmio de melhor tese de Oxford em ciência política, que fala sobre o radicalismo de direita. Mas não estou falando só da direita, o radicalismo em si. E ele fala sobre a normalização do radicalismo. Que a gente pensa que agora estão surgindo pessoas que são mais preconceituosas. Não, essas pessoas sempre existiram. Só que Uhum. o problema é que a métrica da sociedade do que é normal mudou. E o que, que as redes sociais fazem? Amplificam esse tipo de discurso, e quando você vai para a política, fica muito difícil você debater aspectos da democracia, Chamar né? mais like, né? Aquela história. Exatamente. E é a famosa bolha de ressonância, né? Quer dizer, a pessoa para se destacar hoje, né? Ela Engajamento. tem que provocar mais, ela tem que falar realmente algo mais impactante, diferente. E vai se criando, né, pelos esses mecanismos de, olha, quem você segue, com quem que você debate, essas bolhas de ressonância que você começa a dialogar com você mesmo, no sentido assim, Exatamente. você Você está não tem seguindo acesso à opinião do pessoas outro. que você concorda, você ouve a outra opinião de um outro segmento, você fala, não, você já exclui, né, você Às vezes bloqueia, você você nem ouve, cancela, você nem exatamente. ouve. O algoritmo faz com que você siga cada vez mais pessoas que pensam da mesma forma que você, e pronto, você está numa bolha de ressonância, você não tem mais o diálogo, o espaço público que a gente tinha, Exatamente. em tese, num período, vamos dizer, não tão. Onde o debate era feito ali realmente, não nas redes, mas nos outros espaços. Exatamente. E é um problema dificílimo, porque, e como eu acho que o Wagner me colocou, o Bobbio, né, ele falava do poder invisível. E a gente Exatamente. sempre pensou no passado, quem estudava isso, o poder invisível como um interesse ali daqueles grupos econômicos específicos em financiar as eleições e alguma coisa assim. Hoje, né, o poder econômico você vê ele cada vez mais aliado a esse poder carismático, de uma forma também invisível, porque quem controla os algoritmos, quem controla os interesses, e num grau que a gente não consegue sequer identificar quem são, vamos dizer assim, Os, entre aspas, os os inimigos da democracia, né? Ou os beneficiados, né? Mas enfim, eu acho que
Perfeito. Eu queria colocar como uma última causa e tá ligado, né? Então a gente falou aqui, quando a gente está nessa discussão de causas, falamos do tema dos left behind, falamos um pouquinho do tema das redes sociais. Posso só fazer a última colocação sobre redes sociais? Porque é uma Fala, irmão. provocação. É claro que isso Lógico. aqui né, nós vamos precisar de um episódio inteiro para falar disso. Mas vamos pensar uma coisa que é importante, importantíssimo, né? Antes, né, quando não existiam as redes sociais, quando nós procurávamos a informação nos telejornais, nos jornais, enfim, eh, nós buscávamos a informação. Então eu quero saber qual é o índice de inflação hoje, o que que o governo tem feito para reduzir desigualdade no campo. Eu buscava informação, né, na imprensa escrita, na televisão. Hoje isso se alterou, né? A informação nos busca. Eu tenho certeza que quando nós terminarmos nossa reunião aqui, eu vou abrir meu celular, vou colocar na minha rede social e vai ter lá uma correlação de assuntos né, relacionados ao que nós estamos falando aqui. E quando a informação nos procura, né, é conduzida por quê? Por algoritmo. Então nós temos que parar para pensar e refletir na qualidade dessa informação, né? Se essa informação não está só nos seduzindo para produzir engajamento, a nossa bolha. Porque hoje quando eu abro rede social, toda a informação política que tem, ela é mais ou menos de acordo com a minha ideologia. Né? E será que só existe a minha ideologia ali, a minha maneira de pensar? Então é algo a se pensar, uma provocação que eu faço para um episódio futuro. Não, e eu acho que até para fazer um fecho realmente nas redes sociais, porque quando a gente fala das redes sociais como causa, né, é óbvio que não as redes sociais em si, mas essa, O porque ela tem uso, esse né? componente positivo de abrir Sim, o espaço para manifestação, de abrir o espaço para debate, mas sim a forma como ela ingressa no mecanismo de, e aqui eu queria, né, definir um pouquinho esse conceito com vocês de polarização política, mas não propriamente o fato que é inerente à democracia de que as pessoas simplesmente não concordam. As pessoas, exatamente. né, elas têm preferências e posições diferentes. Mas uma polarização que é formada exatamente pelo radicalismo, né? Pela ideia de você não aceitar o espaço político do outro. Então, essa polarização política, eu não tenho dúvida que ela tem esse conceito negativo, né? De negativa de existência de uma oposição, né, de uma definição de um inimigo a ser combatido, e não propriamente alguém que está disputando o espaço político. E combinado aí para, né, para a última causa que eu queria trazer para o debate de vocês, combinado com, vamos dizer, instituições de tutela da democracia que estão cada vez mais sendo criticadas e estão sem prestígio perante a sociedade, e muito por causa também dessa polarização e dessas discussões. Então, eu estou falando basicamente de parlamentos, do judiciário, Partidos dos políticos. partidos políticos, É isso. da imprensa, tudo sendo colocado num balaio, né? Instituições que, assim, a gente poderia dialogar que são fundamentais para a democracia, que são Uhum. fundamentais para o funcionamento democrático. E elas estão colocando ali, sendo colocadas num balaio ali de problemas, né, e de causas da crise. E aí eu queria colocar esse tema, será que as instituições estão num momento, né, em que elas não estão conseguindo lidar com esses fenômenos e por isso, né, nós também estejamos enfrentando esse período de baixa da democracia? Até que ponto as instituições têm um papel nessa crise? Olha, acho que o primeiro ponto, né, que é uma coisa que eu sempre falo em aula para os alunos, e quando a gente discute sistemas. As instituições da democracia são essenciais. Ponto. Acho que se a gente tivesse uma construção, os pilares da democracia são as instituições. Por isso que eu sempre falo, se você quiser criticar alguma coisa, você critica as pessoas que estão nas instituições, você critica o modus operandi, mas a gente tem que manter as instituições, né? Olha, eu quero discutir uma decisão do STF. Ok, vamos discutir tecnicamente a decisão do STF, e não ir lá e pedir o fim do STF, né? Hum. Porque isso é um ataque às instituições. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Só que o que a gente vem percebendo? Que as instituições, elas também têm adotado, digamos, uma certa aderência ao populismo.
Então a gente percebe que, em razão dessa amplificação de redes sociais, da participação do povo, as instituições elas estão tentando ser cada vez mais próximas, em certo sentido, É né? o que o Levinsky fala da falha dos guardiões da democracia. Exatamente. Então, por exemplo, o que que você percebe nos partidos políticos? Que é uma coisa que, de novo, aquela tese que eu comentei sobre o radicalismo. Os partidos políticos começam a dar voz a pessoas com um tom mais extremista ou mais populista, porque eles estão querendo conquistar mais espaços no parlamento. Então, os guardiões que faziam esse filtro anteriormente, então, se a gente parar para pensar, né, no Brasil especificamente, quem escolhe os candidatos são os líderes partidários, são os caciques partidários. Então, a gente já tem um problema já na concepção do próprio legislativo brasileiro por isso. Então, antes essa escolha ela era muito restrita a um certo grupo. Isso também até nos Estados Unidos, quando você pensa na escolha dos presidentes, de quem vai concorrer. E esse processo de escolha, que já não era, democrático, ele se torna cada vez mais complexo. Por quê? Porque eu vou escolher a pessoa que radicaliza ou que representa algum tipo de discurso que vai trazer mais votos e, no nosso sistema proporcional, vai me permitir preencher mais cadeiras no Congresso. Então, quem deveria fazer esse filtro não faz. O Sim. mesmo quando a gente percebe decisões judiciais que, de alguma forma, deixam de lado o aspecto jurídico da Constituição e tendem, por exemplo, a dialogar com o que a população pensa, como a população vai É o reagir. populismo judicial, é Exatamente, um né? abuso Do, do do poder. poder. E aí a gente percebe como essas instituições, de certo modo, ainda que com as melhores intenções possíveis, elas começam a dar margem para esse tipo de questionamento. Então elas começam a entrar em terrenos que elas não deveriam entrar, e isso vai fragilizando as instituições. Isso gera, né, como o Érico falou, essa polarização marcada por uma paixão política que, inclusive, as pessoas não sabem nem decifrar. Porque Uhum. hoje muito se fala esquerda e direita, mas as pessoas sequer conhecem tecnicamente o que de fato é esquerda e direita, né? Se a Sim. gente parar para pensar. E isso não é um problema das pessoas, é um problema de falta de educação política que nós não Sim, e temos. as pessoas começam a enxergar as instituições, de forma personalista. Muito Eu acho que muito aparelhadas. por culpa, é claro, das pessoas que estão lá, dos agentes, Exatamente. políticos, mas, porque realmente eu noto, concordo 100% que as próprias instituições estão se deixando afetar por esse personalismo, por esse populismo, e dando respostas aos sabores políticos do momento, Exatamente. com até questões demagógicas. Então, eu acho que esse ponto da questão institucional é fundamental. E, ah, e como recuperar isso, né? Talvez seja esse ponto, né, Érico? Eu acho que as instituições elas estão em recuperação, vamos dizer assim, né? Muito pelo que foi dito aqui, pelo fenômeno das redes sociais, né? E agora com a inteligência artificial isso vai, eh, de certa forma, vai ter que tem que se tomar cuidado maior com isso. Mas complementando aqui o que o Wagner disse, né? Primeiro, as instituições elas são um avanço democrático. Eu diria até que sem instituições não existe democracia, né, essa nossa democracia liberal representativa. Por quê? Claro que a democracia, quando a gente fala o que é democracia, para responder essa pergunta, nós teríamos que marcar aqui uma tarde inteira, né? Porque a democracia tem vários enfoques, tem várias perspectivas. Eu estou tratando assim a democracia na perspectiva de poder difuso. Então, na época do absolutismo, nós tínhamos o quê? O monarca. O monarca julgava, o monarca decidia o direito ali de propriedade, quem vai ficar com o quê, quem vivia, quem morria, era ali o monarca. Na democracia, o poder é difuso, significa o quê? O poder é espraiado, né? Então nós temos a tripartição de poderes, de Montesquieu, legislativo, executivo, judiciário, e mais do que isso, né? As instituições, a imprensa, o Ministério Público, que acabam controlando, né? É mais um mecanismo de controle, de difusão desse poder. E a partir do momento que as instituições ficam sob ataque, né, e estão claramente, né, não estou falando só do Brasil, estou falando do mundo, né? Quando a gente elege as instituições como inimigas, o STF, a imprensa, a reflexão que nós temos que fazer é o seguinte: democracia sem STF, sem legislativo, sem imprensa não é democracia. Então, será que nós temos que fazer que elas, instituições, têm que fazer uma espécie de uma reforma, né? Será que essas instituições também enfrentam a crise de meia-idade que a democracia vem enfrentando?
E acho que um ponto importante é assim, quando a gente percebe que as instituições são atacadas, o que é que elas fazem? Elas se fecham no casulo e elas ficam, inclusive, imunes e contrárias a qualquer tipo de proposta de reformulação, né? Então, Sim, se a gente parar para pensar hoje no Brasil, a gente vive uma guerra entre os poderes, né? O professor Oscar Vilhena tem um livro recém-publicado que se chama Batalha entre os Poderes. Então, o que que você percebe? Às vezes, nós temos boas propostas de aprimoramento, por exemplo, do STF, que o próprio STF já vai a público e já rejeita essas propostas de alteração pelo legislativo. Mas a gente percebe que propostas do legislativo, que são inclusive inconstitucionais, tentam de alguma forma contornar o STF. E isso vai sendo objeto de difusão da informação, justamente por atores políticos que se beneficiam desse desequilíbrio entre os poderes, né, e isso gera mais problemas para a democracia. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, o artigo 2º da Constituição fala são poderes independentes e se esquecem da segunda parte, mais harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. E isso é uma demonstração muito clara de que a democracia está passando por uma crise, né? Agora, como que a gente resolve isso, né? Acho que a gente tem que resgatar primeiro o que o Ziblatt e o Levitsky falam, que são as regras informais do jogo também, né? A ideia do poder de autocontenção dos poderes. O professor uhum, Manuel Gonçalves Ferreira Filho tem um livro também que foi publicado recente, que chama A Ressurreição da Democracia, que ele aponta exatamente isso. A gente precisa fazer um retorno, digamos assim, à formação originária desses poderes, o que é que eles precisam fazer e como que institucionalmente eles podem respeitar as regras informais do jogo. E uhum. uma das regras informais é: eu não posso pedir a destruição total da oposição, daquele que pensa diferente, porque isso faz parte do jogo democrático, né? Então, quando a gente percebe discursos que de alguma forma rejeitam o lado contrário, que rejeitam a oposição, a gente não pode permitir, né? A gente tem que lutar para manter a democracia, porque, de novo, a gente não tem outra alternativa, né, melhor do que a democracia. É isso. Meus amigos, para fechamento, porque eu acho que já debatemos coisas muito interessantes e vamos voltar a esse tema. Eu queria, né, até para dar uma para fazer um fechamento, cada um colocar o Posso ponto só, antes do final. fechamento, fazer uma provocação aqui para É, o episódio futuro? Wagner falou muito bem do artigo 2º da Constituição, né? Quando estabelece ali os poderes são independentes e harmônicos entre si. Esse harmônicos entre si, quem contribuiu muito na Constituinte para que integrasse esse artigo foi o Michel Temer, nosso ex-presidente, que é um defensor, árduo defensor do semipresidencialismo. Então, será que para fortalecer ou enfraqueceria ainda mais nossas instituições, pensar em modificar nosso sistema de governo? né? Não, e eu acho que Uhum. discutir sistema de governo é algo que necessariamente a gente vai fazer aqui num capítulo futuro, né, do podcast. Mas agora, realmente, para um fechamento, falando um pouquinho de perspectiva futura, consequências desse fenômeno da crise democrática, dá uma palavrinha para cada um. Eu começo falando o seguinte, que muito da crise, né, e muito desse estado de baixa autoestima da democracia, né? E o Runciman, como o Wagner já citou, um professor que fala exatamente que a grande característica da democracia é essa capacidade de resiliência dela. Então ela suporta bem a pancada, né? Aquele lutador, né? Que a gente falava do Rock Balboa, né? Do tempo do Érico, mas que tem que saber tomar porrada. E ela sabe tomar porrada. E é claro que há limites até onde ela consegue tomar porrada. Ninguém fica de pé, né? Se a porrada for realmente muito forte. E eu acho que um caminho para começar a readequar isso, né, e a gente começar a conviver melhor com a democracia, é primeiro, não cobrar a democracia por aquilo que ela nunca prometeu. Uhum. Então, a democracia nunca prometeu, por exemplo, que ela vai escolher o melhor governo. É a brincadeira que eu fiz lá, brincadeira não, o diálogo de Platão, né? Se você escolheu. Na democracia, o que importa é realmente a representatividade. Né? Isso que está a soberania popular. Né? Então, você pode eventualmente ter uma ideia do qual é o melhor governo, você pode ter uma ideia de quem você acha que deve ser o governante, mas a democracia promete o quê? Que quem tiver mais representatividade estará no governo. Ela também ela não promete e nunca prometeu algum tipo de modelo econômico específico. E a democracia simplesmente garante que nós possamos decidir o nosso futuro com algumas liberdades que são essenciais. E
ao esquecer a importância dessas liberdades e dar valor a outras questões como a igualdade econômica, como o reconhecimento social, pauta identitária e tal, é, embora a gente muitas vezes coloque a culpa na democracia, ou coloque a culpa nos representantes da democracia, a verdade é que a democracia ela garante o espaço de liberdade para que você discuta esses temas, para que a gente tenha um podcast como esse, para que nós tenhamos. Então a gente não pode culpar a democracia por problemas que são da sociedade, por problemas que são da economia, e aí sim, a partir disso, entender como dentro de um ambiente democrático que garante essas liberdades mínimas, especialmente a liberdade política, nós conseguimos construir algo, né? Então, a minha conclusão sobre o tema da ruptura democrática é esse. Não é propriamente uma crise, a gente não pode cobrá-la por aquilo que ela nunca prometeu. É claro que a democracia aí a gente pode entrar em questões de qualidade da democracia, se efetivamente as instituições, se o nosso sistema eleitoral funciona, se os mecanismos de controle funcionam, mas aí sim, isso é uma discussão democrática. Questões outras a gente tem que saber do que a gente pode cobrar. Exatamente. Bom, acho que o grande ponto, né, que inclusive é o grande objetivo desse podcast aqui, acho que o ponto fundamental para a gente, digamos, recuperar a reputação da democracia, eu acho que é educação cívica. Acho que antes de qualquer reforma política, que a gente sempre tem no Brasil várias propostas, né, a gente está indo em alguns efeitos, mas a gente não está tratando a causa. Então, você está resfriado, você vai lá e toma um multigripe, mas na verdade você está com um problema de imunidade, de baixa imunidade, você não vai resolver tomando remédio. Então, a gente precisa ir nas causas. E, infelizmente, no Brasil, a não educação é um projeto. É um projeto de quem está no poder para se manter no poder, porque isso, né, gera, digamos assim, a manutenção de quem está no poder. Então a gente precisa começar a ter uma educação cívica para que as pessoas consigam, aí sim, de forma livre, formar o seu convencimento. Porque hoje as pessoas elas são manipuladas. E Uhum. são manipuladas justamente porque elas ignoram quem está produzindo conhecimento, que é essa questão da desinformação que a gente falou, a questão dos atores políticos. Né? Óbvio que aqui eu não estou generalizando, por quê? Porque tem pessoas realmente que pensam de uma forma radicalizada, que têm a sua liberdade de expressão e podem exercer dentro dos limites constitucionais, mas eu acho que esse é um primeiro passo. E um segundo passo importante é a gente entender, como você falou, que a democracia, no caso específico do Brasil, nunca prometeu uma, digamos, uma cláusula de imunidade absoluta, porque as pessoas acham que liberdade de expressão é liberdade de opressão, é liberdade de ofensa, né? Então a gente tem que entender também que o nosso modelo de Constituição é um modelo que garante uma liberdade ampla, que deveria garantir, e não é porque a gente tem uma decisão judicial equivocada que a gente pode generalizar e falar que nós estamos vivenciando uma ditadura. Hum. Né? Então, acho que entender esses conceitos é importante justamente para que a gente possa fazer um juízo crítico sobre as coisas, mas sem generalizar ou sem deturpar a própria ideia da democracia. Né? Porque às vezes pode ser simplesmente uma gripe. Né? Então eu sempre brinco, a gente está falando de crise da democracia no Brasil. Será que é uma gripe no homem, né? E geralmente os homens, a gripe dos homens é pior do que a dor do parto? Né? Ou realmente a gente está falando de uma situação séria e a gente precisa pensar em mecanismos sérios para poder resolver. E tudo isso passa por essa questão da educação cívica. Por quê? Porque é um cidadão bem informado, ele escolhe melhor os seus representantes. Né? A gente foca muito no presidente da República, no poder executivo, em colocar um semipresidencialismo, mas nada vai mudar no Brasil se a gente conseguir continuar escolhendo mal o legislativo. Sem dúvida. Porque é quem, no final das contas, produz a vontade política por meio das decisões. Um legislativo que legisla mal ou que não legisla é culpa de quem está escolhendo. E no Brasil, a nossa memória é muito curta. Né? Então, por isso que é importante a gente fazer isso. Eu acho exatamente que essa é a contribuição que nós podemos dar, né? Junto com todos que nos ouvem, para que a educação cívica, como foi dito aqui, seja mais difundida, para que nós entendamos o que, antes de atacar a democracia, antes de atacar o sistema democrático de alguma forma, o que é a democracia, da onde vem e para onde vai. Né? A democracia que passou, como eu disse aqui, uma forma absolutamente jovem, né? Vem de 1788 para cá, a democracia liberal representativa, e passou por vários testes. Né? E quando as pessoas se sentem, de certa forma, ressentidas, passadas para trás por fatores culturais e também econômicos, elas resolvem se voltar contra a forma. Dizem contra o sistema, né? Mas tecnicamente aqui, contra a forma de governo. Só para dar um exemplo aqui, um pequeno exemplo. A gente, em 1928, na Alemanha, o partido nazista que já existia,
tinha 3%, teve eleições nacionais e o Partido Nazista teve 3% dos votos. 1928. 1933, menos de 5 anos depois, Adolf Hitler era nomeado chanceler pelo presidente Hindenburg. Entre 1928 e 1933, que a gente lembra, craque da Bolsa de Nova York, 1929, a maior crise econômica da história, depressão mundial. Então, esses fatos, esses fenômenos que fazem com que as pessoas, né? Vamos lembrar que a Alemanha também já tinha vindo do pós-guerra, né? Do pós-Primeira Guerra, devastada. Então surgiu alguém, né? Sedutor, populista, se aproveitando ali de todo aquele contexto e fez com que a democracia, né? O que era a relativa democracia que existia na Alemanha fosse deixada para trás, né? Prometendo uma solução mágica para restaurar o orgulho do povo alemão. Dei aqui um exemplo forte, um exemplo extremo, mas é para a gente entender, para a gente colocar na cabeça que a democracia ela tem que ser sempre colocada à prova mesmo. Nós estamos fazendo, como vem acontecendo, mas que isso é extremamente positivo, o fato de ser colocado à prova. Por quê? Porque eu acredito, sinceramente, que é uma forma, a melhor, né, como Churchill diz, a melhor, não inventaram outra melhor, e é resiliente. Então, vai se aprimorar. Essa crise pela qual a democracia passa, para os que entendem que passa por uma crise, vai servir de forma extremamente positiva como aprimoramento. É isso, meus amigos. Muito obrigado por todos os nossos ouvintes, quem nos ouviu aí até o final. E convido vocês para acompanharem aqui o podcast, darem aí o like, indicarem aí para os amigos, enfim, todos aqueles que tiverem interesse em discutir política sem políticos. Então, até o próximo episódio. Até mais, gente. Tchau, É tchau. nóis.